Olá pessoal, estamos começando mais um podcast, tratando mais uma vez sobre os assuntos de Alagoas e de Maceió. E desta feita vamos tratar sobre a questão da dinâmica da região metropolitana de Maceió no tocante à mobilidade. Para tal, trazemos aqui uma corretora de imóvel, a Vera Lúcia, né? Muito obrigado por receber o convite. E também o Éder Patriota, esse colega nosso, conhecido de longas datas. E antes de começar mesmo o assunto, eu gostaria de agradecer a CEUNI, que está promovendo esse podcast, e o nosso blog AL1, que hospeda toda a nossa conversa. Antes de começar o assunto propriamente dito, ou seja, a dinâmica das cidades que compõem a Grande Maceió, a região da Grande Maceió, eu gostaria que os nossos convidados fizessem uma breve apresentação. Éder Patriota. Com todo respeito, primeiras damas, vamos conversar pela nossa convidada Vera Lúcia, hoje, corretora de imóveis, experientíssima, pessoa maravilhosa, competente, super simples e, acima de tudo, tem tudo para falar e nos ensinar muito mais da Grande Maceió, não é isso, professor? Verinha, Bom, seja bem-vinda. satisfação estar aqui no Pod, quero agradecer o convite, estou lisonjeada, porque de fato... Referências boas você tem demais, tá? E tem credenciais também, né? Obrigada, porque de fato é uma surpresa, né? E assim, em termos de entrevista, mídia, de fato, é a minha primeira vez. Eu sou realmente... Mas tem uma prática, você vive eternamente se relacionando com as pessoas, trazendo satisfação, realizando, como dizem no ditado popular, realizando os sonhos das famílias. Né? Queria até também agradecer o livro que você me presenteou, que trata um pouco dessas realizações e desses sonhos. E não se preocupe, porque você está fazendo, inclusive, um trabalho importante, que é esse relacionamento das cidades circunvizinhas de Maceió. O livro que eu trouxe para você, ele é, assim, foi gratificante, foi uma grande surpresa, né? Ele foi homenageado o ano passado pela classe dos corretores, foi feito um evento e o autor veio a Alagoas, né? Homenagear a classe de corretores, porque esse livro ele trata de mentes saudáveis, lares felizes. O que era o cliente do passado com o seu imóvel, a sua família, e o que é o cliente hoje. Então, ele trata desse diferencial. Ele tem uma linha do tempo onde ele cruza da família, do exemplo e modelo do passado e do tipo de moradia e aonde ele chegou hoje. Como também ele faz o cruzamento de informação de déficit imobiliário e todo um contexto de modificação dentro do nosso país, Brasil. Né? Não é especificamente para Alagoas. Eu, Vera Lúcia, corretora de imóveis, eu já atuo no mercado desde 2001, porém eu tive um tempo de intervalo na profissão e de uns anos para cá eu tenho atuado numa constante. Éder, eu queria conversar com você sobre um tema que hoje está em voga, que é a questão da crise climática e a questão da mobilidade, né? Essa crise e essa tempestade que caiu no Rio Grande do Sul despertou para a gente sobre a questão da mobilidade e da ocupação urbana, né? Assistimos isso e estamos vivendo esse episódio constantemente e vamos vivenciar por algum tempo. Então, essa crise não vai terminar agora, ela vai se perpetuar. Da mesma forma, a gente não precisa ir muito longe. Maceió, há cerca de 3 anos atrás, sofreu um abalo sísmico e isso provocou um deslocamento das cidades, de 4 bairros da população, para as cidades que compõem a Grande Maceió. E é esse tema que a gente vai aqui tratar também. Como é que vocês estão enxergando, por exemplo,
o desenvolvimento imobiliário nas cidades circunvizinhas de Maceió? Bom dia, professor. Bom dia, Verinha. Bom dia ao dia. Janison. Bom dia a todos que assistem o Pod Arnob semanalmente. Em primeiro lugar, uma satisfação estar aqui mais uma vez. Agradeço o convite seu. Agradeço o apoio técnico de Janison Bellino, super competente. Está ao lado aqui também da minha amiga Verinha, pessoa excepcional, como já disse. O que acontece? Essa tragédia socio-mineralógica ambiental de Maceió traz consequências constantes à nossa vida, todos os dias, principalmente na questão da mobilidade. Como assim? A cidade de Maceió hoje, você não tem horário para dizer, hoje, nesse momento, o trânsito está tranquilo. Não, o trânsito está menos sufocado. O que acontece? Você chega a cidade como Marechal, só depende de van para vir a Maceió. Ou táxis pequenos, carros pequenos, particulares, que são credenciados à prefeitura de Marechal Deodoro. Rio Largo, que é uma cidade vizinha do outro lado, do lado da BR-101, no sentido para a cidade do Recife, no estado vizinho de Pernambuco, depende de vans, ônibus, que tem até tantas horas da noite, até 7 horas da noite, certas horas, e trens, até 6 horas da noite. E as vans também. Lamentavelmente, a gente é refém, basicamente, de Maceió para resolver tudo. Cidade, por exemplo, como Messias, não tem mobilidade, basicamente, para lá, quando chega à noite. Quando você chega no Pilar, que é uma cidade que tem uma gama de recursos fabulosa, quando se fala no tocante econômico local, tem muito pouco mobilidade. E olha que é uma cidade muito próxima, de 30 a 40 minutos de Maceió, ou seja, dá para se chegar rápido. Marechal tem a dificuldade enorme de transporte. Passou de 9h30 da noite, você não tem transporte para Marechal, o que é um absurdo. Você chega em uma cidade como Murici, que é a terra do importante senador Renan Calheiros, não tem transporte à noite. E aí? Você tem para a União, mas para Murici especificamente para entrar na cidade não tem. Passa as margens da cidade, tem que descer o pessoal e conseguir um mototáxi para chegar na sua residência, quando mora dentro da cidade. Senão, tudo bem. Fora isso, infelizmente a gente é refém de uma mobilidade precária, sofrida, e que o povo paga um alto preço por isso. E essa tragédia só piorou o que já era ruim na cidade. E aí eu volto a discutir um pouquinho a ocupação urbana. Recentemente, no ano de 2022, o ano passado, 2023, saiu o resultado do censo 2022. Alguns números se destacaram, por exemplo. Há muito tempo a gente considerava Maceió tinha 1 milhão, mais de 1 milhão de habitantes. O último censo está em 970, ou seja, houve uma diminuição em termos do que estava projetado e o que foi realmente ocorreu. E o que a gente, quando foi observar esses espaços ocupacionais, a gente observou que boa parte da população dos 4 bairros afetados pelo acidente da Braskem ligou para a parte alta, notadamente na cidade de Rio Largo. Também. Então eu tenho aqui uma representante de Rio Largo na nossa conversa. Como foi o dinamismo da ocupação urbana? Como é que está ocorrendo? Porque a imagem que a gente tinha era que a ocupação de Rio Largo era só com esses conjuntos residenciais de Minha Casa Minha Vida, mas parece-me que está havendo uma modificação. Como é que está ocorrendo de fato essa ocupação, Vera? Felizmente, né, para o mercado adjacente, falo mais precisamente Rio Largo, que é uma cidade que eu atuo, que eu resido ali próximo do aeroporto, a parte alta hoje, esse setor, né, ele está muito privilegiado no quesito moradia, porque as casas que estão sendo feitas hoje, Minha Casa Minha Vida, ela tem um ótimo padrão. Então, o cliente hoje que quer morar bem em uma casa, em ruas abertas, não em condomínio fechado, e também em condomínio fechado, ela pode migrar para Rio Largo, tá? Porque lá nós temos, assim, belas construções, né, que atendem mercadologicamente, tanto o preço quanto ao que o cliente deseja. Nós temos um déficit no mercado de imóveis de 3 quartos, e em Rio Largo tem. Nós temos um déficit de moradia que Rio Largo também já cobre,
Porque nós temos vários empreendimentos, dentre eles, houveram agora que houve uma grande parcela do povo da Braskem que investiu muito lá. Nós temos um loteamento que foi lançado no mercado com 9.000 lotes, 6.000 deles vendidos antes do prazo e mais 3.000 a ser lançado agora recentemente. Estamos aguardando a data e a liberação. E tudo isso é vendido muito rapidamente, porque nesse empreendimento em si é um bairro planejado, tá? Com 9.000 moradias, quase 10.000. Isso já é equivalente a mais de que boa parcela dos interiores de Alagoas. E quem está comprando lá? O investidor, a previsão de todo tipo de comércio que você possa imaginar, e o pequeno, que é quem mais sofre em não ter direito a uma casa própria. Ele vai comprar um empreendimento com facilidade de entrada, zero exigência cadastral. O clima também parece muito O clima agradável. é muito bom, muito bom. Se você, lá em Rio Largo, todo o clima, qualquer local, qualquer região que você more, você realmente é favorável, é favorecido com a questão clima, porque a natureza lá ainda prevalece, né? Lá nós temos muito verde. Tem Né? reserva, né, da Isso. Mata Atlântica. Logisticamente, para quem não tem recurso e vai morar na parte alta da cidade, Rio Largo ele é totalmente privilegiado, porque se você quer ir para o litoral norte, você vai pela rota Cachoeira do Mirim e você está em todo o litoral sem pegar nenhum trânsito. E se você vai litoral sul, você desce pela... Agora, a população de baixa renda que vinha trabalhar em Maceió, isso sofreu um pouco ou não nessa É porque questão assim, a dos facilidade corredores de transporte? a facilidade que ele tem de comprar um imóvel, né, adjacente, na cidade adjacente a Maceió, Rio Largo, que é um privilégio, ele tem a dificuldade de transporte coletivo. Por quê? Nós temos um VLT, apesar dela ser atendida em 3 modalidades, né, o VLT, que infelizmente o caso Braskem prejudicou muito. Hoje, várias pessoas preferem nem ir pelo VLT por conta da baldeação. Né? Aí se submete à van, porque é um veículo direto. Porém, se a gente vai para o lado do ônibus coletivo, ele vai Ponta Verde Centro e ele é muito limitado no circular dentro de Rio Largo. Ele não tem todo o endereço. Então, de qualquer forma, se distribui nos 3 e, ao mesmo tempo, os 3 se tornam falho. Entendeu? Não cobre a população. Então, ganhamos numa parte, mas precisa ser tratado, como a Edele falou, sobre a questão da mobilidade. A mobilidade... Os modais de transporte. Os modais de transporte vai ter que acompanhar a inovação da quantidade de pessoas a morar, a residir em Rio Largo, que são muitas. O Edle, você estava colocando aqui também algumas outras cidades que compõem a Grande Maceió com o seu dinamismo mobiliário, ou seja, novos conjuntos estão sendo implantados, né? Alguns lançamentos. Então, quais são a gente viu que essa parte da população hoje ocorre para a parte alta ou desce para a região de Marechal, né? E outros municípios que se estendem, Messias, né? Como é que você, como um atuante no setor imobiliário, como é que você está vendo, observando essa dinâmica da questão das residências e da habitação nessas cidades? Como é que vocês estão vendo? É o seguinte, professor, Marechal, quem tem dinheiro vai morar na parte melhor de Marechal, que é ou Massagueira ou Barra Nova, ou Francês, que é a parte mais cara da cidade. O que acontece? Francês, você tem toda a estrutura de comprar, de fazer uma feira, de se alimentar à noite, de se almoçar bem. É um público refinado. Podemos dizer que o Francês é a Ponta Verde de Marechal Deodoro. Podemos dizer que a Barra Nova é a Jatiuca de Marechal. E quando chega no sentido quem vai para Marechal, podemos dizer que estamos na parte alta de Maceió. Por quê? É a parte que é sofrida de transporte e é esquecida um pouco pelo poder público, mas aos poucos a prefeitura está agindo.
Mas a gente tem, por exemplo, quem tem pouco dinheiro hoje em Mas Marechal... está tendo lançamentos. Tem tido muita oferta, tem bastante oferta, muita oferta sem registro, que é chamado imóvel de compra e venda, que é a grande parte. Porém, os que têm registrados, você tem, por exemplo, a opção de um lote de 10 por 20, R$ 79 mil. Você compra um lote em um condomínio fechado com estrutura de lazer maravilhosa, com van, com transporte passando na porta, com fácil acesso tanto para você chegar no Pilar, que é o Nova Marechal, que é o bairro que é fronteira entre Marechal e Pilar, a cidade do Pilar, que é outra cidade que vem crescendo muito, e também tem acesso para o centro histórico, para entrar em Marechal e a gama de serviços da cidade, que é fórum, prefeitura e cartório. O que acontece? Marechal tem potencial para crescer, mas precisa se organizar melhor. Não só o transporte, mas também a questão de infraestrutura básica, o que é drenagem, saneamento básico, deixa muito a desejar, iluminação pública ainda é muito precária na cidade, mas em questão de saúde tem tido investimentos. A gestão atual está construindo, por exemplo, o público especial, a única cidade da Grande Marechal com um centro específico para tratar as crianças autistas é Marechal. A capital não tem. Esse com o novo marco do saneamento, eu acho que as cidades vão ser obrigadas, inclusive com essa Marechal está fazendo, aos poucos. Aos poucos, mas vai ter até 2031, vai ter que estar atingindo a meta de 99% das residências serem tendo água canalizada e 90% de saneamento. Então, em relação... vai ter que obrigar, porque é por lei mesmo. Em relação ao Pilar, a gestão atual, que é altamente exitosa e bem avaliada pela população local, tem investido muito, tem investido em elementos que vão gerar desenvolvimento de uma forma estratégica e diferente, como a questão do turismo religioso. Em Pilar está sendo construído o maior Cristo Redentor do mundo. 50 centímetros a 70, maior do que o do Rio de Janeiro. E a especulação imobiliária, ou a expansão imobiliária também está correspondendo. Tem uma construtora que vai lançar agora, brevemente, pouco mais de 500 oportunidades para as famílias. E vão ser lotes abertos, de 8 por 20, baratos, com facilidade de compra, sem exigir CPF limpo, coisa assim. Mas, acima de tudo, vai gerar uma oportunidade de construir uma moradia com qualidade, no tamanho, numa região fácil acesso para transporte, que é a BR-101, bem próxima, perto ao centro da cidade, que é bem movimentado, o centro do Pilar. Que há uma procura e há um déficit habitacional gigantesco. Por exemplo, Messias, que é uma cidade vizinha, é uma cidade que tem déficit, mas o déficit é bem menor, porque Messias é uma cidade basicamente urbana, não uma cidade com percentual geográfico rural grande. Não. Pelo contrário, uma das menores em Alagoas. Já em Messias, tem colegas nossos, tem um colega corretor, até vou citar o nome dele, o Nixon Moraes, que também constrói, está fazendo as margens da BR, teve sucesso. Projeto chamado Bosque de Messias. Espetacular o projeto. Lindo, barato, dá para se construir bem, confortavelmente, com fácil acesso para chegar em Maceió, Rio Largo, Pilar, até Marechal. Até para quem for resolver uma coisa no Recife de forma extrema, consegue. Porque ele botou a 200 metros da pista. 200 metros é 3 passos, podemos dizer assim. Imagine você morar bem com um local dentro da sua vida. Imagine você chegar e dizer, eita, eu não tenho condição de comprar um imóvel em Rio Largo, mas eu vou morar dentro da minha Messias. Se for uma pessoa que tenha esse afeto pela cidade. Pela... pertencimento. E pertencimento. Mas imagine você olha, por exemplo, em Marechal, você não tem hoje Minha Casa Minha Vida, está faltando. Mas, no segundo semestre vai ter um lançamento. Tem uma postura forte no mercado, que atendeu muito a nossos pedidos de nós corretores. O Verinha sabe muito bem disso. Porque Marechal tem um potencial de médio e alto padrão estupendo. Mas ele, Minha Casa Minha Vida, estava esquecido. Porque ficou naquela história. Onde achar terreno regularizado? Onde achar? É muito difícil. Quando não tem regularização, o banco não chega junto. O poder público não ajuda. Aí o construtor não vai chegar e vai abraçar a ideia que o corretor traz. Impossível para a gente. Agora, esse desenvolvimento imobiliário que está ocorrendo e essa dinâmica da ocupação deve agora, eu acho, com esse episódio, não só da Braskem, mas também dessa crise climática que está se aprofundando, vai ter que ser levado em consideração. Tudo. A gente precisa... E hoje, por exemplo, esses lançamentos, hoje eles são todos eles seguindo um plano diretor, todas essas cidades? Todas. As prefeituras são altamente exigentes. De Largo e Marechal cobram
de forma veemente. Você imagine um público braskem que não tem recurso para litoral norte ou litoral sul, ele é obrigado a migrar para a parte alta da cidade. Aí você tem também os danos da natureza, porque o senhor sabe que nós tivemos agora recentemente uma cheia, né, nas partes baixas da cidade, aqui em Alagoas, e esse pessoal que também morava nessas partes baixas, eles também migraram para a parte alta da própria cidade. Você tem Pilar, toda a parte baixa da cidade que foi atingida pela cheia, o pessoal já está migrando para a parte alta, aonde não vai ter o problema, né? Agora chegou o momento dos prefeitos começarem a entender isso, não como um episódio solto, fortuito, e realmente vai ser um episódio recorrente. Não é. É recorrente mesmo, é uma coisa que existiu no passado um estudo, esse estudo deve ser reativado, ele deve ser agora definitivamente colocado. O Rio Grande do Sul, por exemplo, foi um exemplo muito grande e vai se chegar, né, aos motivos e às causas. Eu estive lendo no Poder 360 o motivo e a causa do que ocorreu lá. Então, assim, pelo que eles falam, houve uma negligência total para se chegar. Ia ter cheia, sim, mas poderia ser bem menor, né, o transtorno, as perdas. Por quê? Porque não faltou, né, essa consciência ambiental. Consciência, o cuidado, né? Você falando em leitura, eu estava lendo também um texto onde se colocava que quando os europeus foram ocupar, né, Rio Grande do Sul, né, onde tinha Tupi-Guarani, a tribo Tupi-Guarani, que ficava numa parte alta, e eles ocuparam a outra área e havia uma lenda que os índios poderiam, né, ocupar ou retaliar a presença deles lá. E depois de um ano de eles ocupando, tiveram contato com os índios e foram agradecer porque nada disso foi concretizado. Eles foram dóceis, acataram eles e eles entraram na terra indígena. Aí queriam agradecer nós estamos aqui convivendo e vocês não tiveram nada, não houve nenhuma retaliação. Eu quero agradecer por você ceder essa terra de forma generosa. Eu disse, não, nós não fomos o cacique, né? Dizia, você não vai agradecer a gente, não. Essa terra nunca me pertenceu. Ela pertenceu o rio. O rio. Você vai agradecer a eles, porque essa terra nunca foi nossa. E de repente a gente assiste. Essa tragédia acende uma coisa importante na gente. Até quando a gente vai permitir construções irregulares? Os órgãos públicos vão fechar os olhos para tanto desordenamento, tanta bagunça. E no fim das contas, você esquece que tudo isso gera uma fatura. O Rio Grande do Sul está pagando uma fatura por não ter recebido recursos suficientes, não ter tido planejamento para enfrentar um problema que estava sendo falado, porque hoje temos tecnologia suficiente para saber quando vai acontecer uma tragédia. Eu lembro quando a gente passou em Alagoas, na gestão do Teotônio Vilela Filho, no último ano dele, do primeiro mandato, teve uma cheia muito grande aqui, que a gente passou, sofreu imensamente, que veio muito recurso de Brasília para as casas, até na época teve as casas da reconstrução, lembro muito que foi coordenado pelo ex-vice-governador José Tomás Nonô. E aí, qual foi a grande lição que a Alagoas aprendeu? Até agora, melhorou o que nisso? Mudou em que a forma? Mesmo. Porque o que aconteceu lá, a gente sofreu cá de forma muito pior. Tudo bem que eu me compadeço com a dor do gaúcho, porque eu sou ser humano. Mas, acima de tudo, eu pergunto, nós, irmãos alagoanos, olhamos para a dor dos outros alagoanos numa situação dessa com o mesmo carinho, com o mesmo compadecimento? Eu acho que não. Porque a Prefeitura de Maceió, por exemplo, eu quero fazer um questionamento e lanço essa pergunta a qualquer gestor público da Prefeitura. Cadê o plano de prevenção a desastre natural na cidade de Maceió? Eu desconheço. Enquanto cidadão, não conheço esse plano. Cadê investimento da Prefeitura de drenagem nos últimos anos, de forma plena, na parte alta, por exemplo, que é a parte menos sofrida de enchentes em Maceió?
Eu acho que esse episódio vai refletir todo o seu plano diretor. As cidades vão pensar, inclusive eu estava vendo um movimento, inclusive pelo governo federal, de encampar justamente esses projetos, porque eles foram desconsiderados, não foram levados a peso do que ele realmente colocava. A quem cabe a responsabilidade por todas as barragens existentes no Brasil? Nós somos um país que nós temos quanto de água? E qual o cuidado com essa água? Porque imagine. E vocês Qual têm... a obrigação, né, com esse cuidado? Porque imagine, quando se vai se construir, é uma gama de responsabilidade gigantesca para quem vai construir. Só que o órgão público ele não faz sua parte básica, que é, por exemplo, uma drenagem, uma questão de saneamento, uma questão de dizer, não, a gente vai largar tal rua, tal situação, melhorar tal... Não existe um ajuste de comportamento para a sociedade não sofrer um dano tão doloroso de consequências irreparáveis como essa questão do Rio Grande do Sul, porque isso não vai ser reparado, isso vai ser mitigado, mas reparado não. E vocês têm um papel importante, ou pelo menos faz parte desse complexo, né? Porque vocês estão observando isso, né? E você colocou um número bem interessante, é a questão da regularização, né? Sim. As ocupações, você colocava aqui que muitos loteamentos na base da compra e venda. Assim. Um monte, a maioria, em Marechal Deodoro é gritante. Então acho que o poder público vai ter que repensar tudo isso. Uma coisa que eu tenho que saudar aqui é a política do Tribunal de Justiça, do presidente atual, doutor Torinho, pela questão da maioria legal. É impactante. Só que eu acho que precisa-se as entidades da construção civil, como ADM, Sinduscom, Cresce, para não regularizar uma coisa que está na área... chegarem junto do Tribunal de Justiça e fazer uma grande ação junto com as prefeituras para regularizar, porque o que se perde de recurso é grandioso, porque a gente, corretor, deixa de ganhar dinheiro, não é por conta da nossa incompetência de realizar um negócio, e sim por falta de uma regularidade, porque a segurança jurídica, o banco não vai te emprestar dinheiro se o senhor não tiver capacidade de pagar o que o que está pedindo emprestado. Mas o poder público, como as entidades da construção civil, que tanto contribuem economicamente, socialmente e ambientalmente, mexe no dia a dia das pessoas, não tem a coragem de chegar. Vamos fazer e vai ter que atingir todas as cidades do interior, porque o último censo mostrou que houve uma diminuição do crescimento das capitais. Isso. E houve um crescimento das cidades circunvizinhas. Isso é uma coisa que está acontecendo na sua Maceió. Todas as capitais do Nordeste. Todas as capitais. Então, isso mostra um pouco, e acho que para o público que está nos ouvindo e assistindo, vai entender por que está ocorrendo, por exemplo, a nossa previsão de Maceió, com mais de 1 milhão de habitantes, ter hoje 975 mil, e as cidades, por exemplo, como Satuba, foi a cidade que mais cresceu em termos de população de Alagoas. Por que tanto imóvel irregular, vamos dizer, né, documentalmente? Porque, assim, a balança não bate. Há uma burocracia e uma não celeridade. Os poderes, eles têm que saber balancear essa coisa, né? Colocar celeridade e burocracia num patamar que dê para que todos tenham a educação, primeiramente, e depois a questão de poder fazer. Porque quando você chega na porta de quem está autorizado a fazer, você chega lá, quando você se depara com as exigências, com a burocracia, com o rito, isso aqui não dá não, eu vou fazer de qualquer jeito mesmo. Pega um topógrafo ali, manda ele medir, né, a minha área, eu tenho uma chácarazinha, e eu mesmo vendo no compra e venda, deixo na matrícula mãe e está tudo resolvido. E o povo com compra e venda vai comprar mesmo, porque o público ele tem essa linha, né, de pensamento, muito ainda, infelizmente, que não deveria ter. Mas as pessoas procuram o quê? O que eles acham, o que eles pensam que é vantagem para eles, né? O que é permitido, muitas vezes não tem condições. Aí eles veem tudo como apenas burocracia, por conta da falta de celeridade. Porque se colocar as duas coisas juntas e tiver realmente a coisa, né, andando, aí a coisa anda para todo mundo.
E ninguém vai querer o irregular, todo mundo vai querer o regular. Vera, realmente o assunto foi palpitante, já correu inclusive 12 minutos do nosso prazo, mas eu não poderia parar essa conversa. Primeiro para mostrar a dinâmica das cidades, né? E vocês são partícipes dessa história, né? Acompanham e estão registrando no cotidiano. Então eu queria agradecer por isso, inclusive explicar um pouco por que Maceió teve um crescimento populacional, né, abaixo do esperado, e na realidade uma cidade de Satuba foi a cidade que mais cresceu em termos populacional no espaço entre o censo de 2010 para o censo de 2022, e vem comprovar um pouco essa nossa conversa, o que está ocorrendo com os municípios circunvizinhos, a dinâmica dos municípios circunvizinhos e a necessidade, mais do que isso, e vocês vêm nos alertar, de ter uma participação, um controle social maior na ocupação desses espaços. Então, queria agradecer mais uma vez, em nome da CEUNE, né, a presença de vocês e esperar para novas oportunidades para a gente discutir também um caso específico, um case de uma determinada cidade, a gente estudar uma cidade circunvizinha e uma cidade, por exemplo, localizada no sertão, como é que está ocorrendo esse dinamismo em termos imobiliários? Basicamente, se eu for falar de sertão, professor, me desculpe a franqueza, o sertão é esquecido pelo setor. Justamente. Então, é por isso que a gente precisa equalizar, é por isso que eu quero essa provocação. A visibilidade tem sido boa para os adjacentes. Esses todos têm a tendência a crescer. Então, assim como Satuba teve esse desenvolvimento, a próxima, com certeza, vai enquadrar Rio Lago, vai enquadrar também, em breve, Messias, né? Messias e o Pilar. Ok. Então, eu queria deixar para vocês, se vocês quiserem, as últimas considerações. Eu quero dizer a todos, né, o público, vocês, que é uma satisfação estar aqui, poder tanto receber como transferir algumas mensagens, né, que é sempre um importante, conhecimento nunca é demais, a gente aprender, a gente ouvir e passar um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente pode. Eu espero ter passado alguma mensagem que venha a contribuir com os ouvintes. Assim, queria agradecer a oportunidade concedida pelo professor Arnóbio, o apoio técnico, como sempre digo, de Janderson Belino, super competente. Agradecer a companhia da Verinha e, acima de tudo, aprender com ela e com todos que estão aqui. Acima de tudo, assistam o Pod Arnóbio, porque vocês estão tendo oportunidades maravilhosas de repensar e conhecer um pouco o seu estado. Obrigado Jamilson, obrigado a vocês e até a próxima.